Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente levantar uma situação aqui que tá ficando um pouco esquecida por conta da grande discussão sobre presença de público, torcida do Botafogo, em Botafogo e Penharol, pessoal do River Plate pintando o vestiário do Atlético Mineiro no dia de hoje, fortíssimo cheiro de tinta, algumas informações aí falam sobre isso de alguns canais do Atlético Mineiro. Mas a gente está esquecendo de uma coisa importante também, né? Houve um homicídio e tentativa de homicídio da Mancha Verde, torcida do Palmeiras, diante da Máfia Azul, torcida do Cruzeiro. Uma emboscada. A questão é a seguinte, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte. Vocês acham que o Palmeiras pode ser punido com perda de pontos, com deixar de participar de competição nacional? Isso pode acontecer ou não? Pergunto a vocês, mas sou eu mesmo que vou trazer a resposta nesse momento para você. E nós vamos falar também do afastamento de árbitros que vinham sendo extremamente prestigiados sem data para voltar. Olha, é uma vitória do futebol em cima da Abrafute, o que aconteceu, o afastamento de 3 árbitros que são extremamente escalados em jogos-chave, principalmente para atrapalhar uns e beneficiar outros. Estou falando de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da Federação Paulista, Braulio Machado, envolvido aí no jogo principal que está sendo investigado pela CPI em 2023, e Ramon Abate Apel, que enganou todo mundo em 2022, depois se revelou mais um da turma, né? E um dos piores, seu Ramon Abate Apel, a maior decepção em termos de arbitragem. Todos eles afastados sem data para retornar. Isso é muito bom. Agora, primeiro, vou falar aqui sobre essa questão da perda de pontos do Palmeiras ou da proibição de atuar em campeonatos nacionais. Vamos lá. Mas antes, peço a você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Dois Toques, é a casa do futebol, a gente fala de todos os assuntos. Agora vamos dedicar essa situação aqui envolvendo o Palmeiras. Mais tarde a gente volta a falar de Libertadores da América, desses episódios lamentáveis envolvendo apelação, né? Porque futebol mesmo, Atlético Mineiro e Botafogo tem muito mais. River Plate e Penharol apelando para o antijogo, para tentar inflamar seus torcedores em busca do impossível, né? A gente vai falar sobre isso na próxima edição, mas agora vamos lá, falar desse homicídio e tentativa de homicídio, crimes cometidos por parte, né, por integrantes da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras contra integrantes da torcida do Cruzeiro organizada Máfia Azul. São cenas fortes, né, nem recomendo que sejam vistas, muito fortes. Incendiaram o ônibus do Cruzeiro na Fernão Dias, né, e algumas autoridades se manifestaram, mas a principal, como sempre, calada, quieta. O que é a CBF? O que é a CBF? O Grêmio, para vocês terem ideia, a torcida do Grêmio no jogo Grêmio Santos proferiu gritos racistas contra o goleiro Aranha, goleiro do Santos. E o Grêmio foi excluído de uma competição nacional. Excluído de uma competição nacional. O que vai acontecer com o Palmeiras? Porque um crime foi cometido. Um não. Vários crimes foram cometidos, resultando na morte de um torcedor. Foi um assassinato cometido por uma torcida de um time. Assim como a torcida do Grêmio cometeu um crime e o clube foi punido. Eu gostaria de saber, o Palmeiras, o queridinho da CBF, cuja presidente é a queridinha do presidente da CBF, o Palmeiras vai sofrer alguma sanção? Porque esses caras não serão punidos. Eles estão sempre cometendo delitos. Estão soltos há tempos. Nada acontece com eles. Eu não sei se só com a conivência do clube. É a conivência do Estado, é a conivência de todos que estão envolvidos. Ninguém consegue punir esses criminosos. Ninguém. Agora, na Inglaterra,
houve uma punição exemplar. Porque esses caras, eles não são seres humanos, eles não são animais, eu não sei o que eles são. Mas eles vivem pelo clube. Na Inglaterra, a mesma coisa. Os hooligans, aquelas brigas loucas envolvendo diversas torcidas. Os clubes ingleses foram punidos. Ficaram anos sem disputar competições internacionais, até que a Inglaterra resolvesse esse problema, que era um problema social. E a Inglaterra resolveu, porque os clubes foram punidos. O Palmeiras vai ser punido porque não adianta, não vai punir o CPF. Não vão punir. Então o clube tem que ser punido, porque o clube é a vida deles. Se o clube for punido, ano que vem o Palmeiras não vai disputar a competição A. Ou então o Palmeiras vai perder, vai ser punido com portões fechados até o final do campeonato. Ou a torcida tal não entra mais no estádio. Só vai entrar quem não for da torcida tal, torcida organizada tal. Alguma punição tem que acontecer. Mas o órgão máximo que gere o futebol brasileiro, ele é um desgoverno absurdo. Ele silencia quando tem que falar, e ele fala M quando tem que silenciar. Então eu gostaria de cobrar uma atitude das autoridades para que o clube seja punido. Porque não vão punir quem fez o que fez. Não vão punir. Nunca puniram. Não vai ser agora que vão punir. Tá? Então que o clube seja punido para que eles também sejam punidos por tabela. É isso que tem que acontecer. E como é que o clube é punido? Eu, obviamente, não sou a favor aqui de perda de pontos, de exclusão de campeonato A, B e C. Sou a favor de portões fechados ou que não haja presença de torcida organizada nas partidas que o Palmeiras vai fazer. Porque é só assim que esses caras são punidos. Porque eles vivem pelo Palmeiras. E não estou falando só da Mancha Verde, não, tá? Esse discurso não é direcionado só à Mancha Verde, não. São muitas torcidas de vários clubes que precisam de uma punição exemplar. E isso que aconteceu não pode passar impune, porque é muito pior do que o que aconteceu dentro do estádio do Grêmio. Uma vida foi tirada, vários estão no hospital. Não é possível que as autoridades não punam os culpados, e isso também tem que recair sobre o clube. Tem que recair sobre o clube. Agora, tem clube que já foi punido, porque árbitros preferidos de determinados clubes não vão apitar, não sei se apitam mais esse ano. O senhor Braulio Machado, que deu um show de horrores no jogo Flamengo e Juventude, e é um árbitro investigado na partida Botafogo e Palmeiras em 2023. Excesso, abuso de autoridade. E o VAR da partida Flamengo e Juventude também foi punido com afastamento. O senhor Flávio Rodrigues de Souza, um dos piores árbitros da Federação Paulista, sempre escalado, toda a rodada escalado, também foi punido por conta da partida Fluminense e Vitória. E o VAR, que também operava, punido também. Tentaram arrumar pênalti por Vitória de qualquer jeito naquela partida. E o silêncio se fez. Cobrou-se o senhor Ramon Abate Abel, a maior decepção da arbitragem dos últimos anos. A maior decepção. Porque no início começou apitando bem, depois se vendeu para o sistema, né? E aí tá aí dando pênalti adoidado pro Palmeiras na partida contra o Fortaleza, enfim. O senhor Ramon Abate Abel também está fora da próxima rodada, também está suspenso, está na geladeira, sem data para voltar. Que bom pro futebol. Ele e o VAR que operaram nessa partida, né? Ridículos os dois. Que bom pro futebol. Agora eu espero que não escalem essa turminha faltando uma rodada, 2 rodadas em jogos decisivos. Por favor, os clubes precisam se posicionar, né? Principalmente aqueles que são diretamente prejudicados por esses árbitros que foram afastados. Os clubes precisam se posicionar pelo bem do Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui. Mais tarde a gente volta falando aí dessas polêmicas de Libertadores. Sinceramente, hein? O futebol tá acabando. Infelizmente, o futebol tá acabando. Daqui a pouco eu não sei o que vai restar desse esporte tão bonito, que deveria unir, agregar, mas pelo visto só está separando as pessoas. Um abraço para vocês, até a próxima edição.